50 tons para o sucesso. 44º tom. Esqueça de desistir. A pessoa de sucesso não precisa de pressão para crescer ou colocar força em seu trabalho, mas nem por isso ela se desespera quando a pressão vem. Ela reage à pressão colocando mais força naquilo que faz. Se a ameaça aumenta, ela não regride, sua reação é partir para cima. Ela não se intimida. Quando meu pai cortou a ajuda financeira por discordar de uma decisão minha, tive que me virar. E não pensei em desistir. Se você ficar pensando em desistir, provavelmente quando a coisa apertar vai acabar desistindo. Se esquecer de desistir, essa possibilidade não acontecerá. É como aquele casal que casa pensando que se não der certo é só separar. Se casar já pensando em separar, pode ter certeza que o primeiro problema é exatamente isso que virá à sua cabeça. Muitos desistem quando as coisas ficam difíceis, mas a maior característica de um vencedor é se esquecer de desistir, não importa o que aconteça. Sabe aquela coisa que você nunca consegue fazer porque sempre acaba se esquecendo? Geralmente é algo a que você não dá muita importância. Ou então até é importante, mas outras prioridades acabam tomando a frente e aquilo vai sendo adiado. Assim deve ser o pensamento de desistir. Você tem coisas muito mais importantes para fazer na sua vida do que desistir. Se encarar seus problemas como desafios e pensar que resolvê-los é uma questão de honra, desistir deixará de ser opção. Em 1984, o medalhista olímpico Peter Widmer levou a equipe norte-americana de ginástica artística a sua primeira medalha de ouro. A diferença entre sua performance e a de seus competidores foi minúscula, de apenas alguns décimos. O que fez a diferença? Depois que todos os outros haviam treinado, ele treinava por mais 15 minutos. Aqueles 15 minutos extra lhe deram a vantagem da vitória. Em vez de querer que o trabalho ou o estudo termine logo para que você possa relaxar e se divertir, fique mais um pouco. Faça uma aula a mais, ligue para um cliente a mais, leia mais um capítulo, leia um artigo a mais, escreva uma página a mais. Ande um pouco mais, envie um e-mail a mais, termine um relatório a mais. Faça mais que os outros e terá o resultado que ninguém mais alcançou. O segredo disso é uma palavra que alegra a Deus: perseverança. Ela está ligada à confiança. Você só insiste porque confia. Por que a pessoa desiste do casamento ou do emprego? Porque não confia mais. Não vale a pena investir naquilo em que você não confia. A perseverança está ligada à confiança. Quando você confia em Deus, não desiste. Você tenta o tempo que for, até ver o resultado que espera. Quando persevera, realiza seus sonhos. E se todo mundo pensar que você vai se dar mal, você crê que vai se dar bem. E se todo mundo pensar que não vai acontecer, você continua crendo que vai acontecer. Não se trata de pensamento positivo apenas. Ser positivo é o mínimo que alguém precisa, afinal de contas, o contrário disso é ser negativo. Porém, ser positivo é muito pouco diante do poder de viver por sua fé. O pensamento positivo está firmado apenas em uma vontade de que coisas boas aconteçam. Já a fé está firmada na certeza de que a palavra de Deus, que são os pensamentos de Deus, irá se cumprir. Os pensamentos pequenos e fracos são como uma roupa suja. É o pensamento de que você é pobre, nasceu pobre e vai morrer pobre, por exemplo. Quando usa a sua fé na palavra de Deus, ele dá a você uma roupa limpa e troca esses pensamentos pequenos por pensamentos de grandeza e dignidade. E não sejamos hipócritas de criticar pensamentos de grandeza, porque o contrário deles é um pensamento pequeno e miserável. Ninguém quer ser pobre, ninguém gosta de ser pobre, ninguém acorda de manhã pensando: puxa, que bom que eu não tenho dinheiro para comprar comida, ou que bom que eu preciso contar essas moedas para ver se consigo pegar um ônibus. Ou ainda, é tão agradável ficar dentro desse trem lotado enquanto corro o risco de não conseguir descer na estação que eu quero. Você pode até estar pobre, mas é uma situação temporária. Você pode até ficar nesse trem lotado todo dia, mas isso é temporário. Pobreza e riqueza são estados temporários. O que define o tempo em que você passará nesses estados e nos intermediários é o que está dentro de você, são os seus pensamentos. Isso é importante porque se achar que pobreza ou riqueza são condições imutáveis, que fazem parte de sua personalidade ou destino, desistirá ao primeiro sinal de resistência.
E quanto mais tempo ficamos em um determinado estado, maior a resistência que encontramos ao tentar sair dele, como se esse estado fosse uma entidade com vida própria. Claro, ninguém tem interesse em sair de um estado de riqueza e por isso não encontramos muitos registros da riqueza resistindo ao fato de alguém querer migrar para o outro estado. No entanto, vemos diariamente o quanto pessoas que estão em um estado de pobreza lutam para conseguir chegar do outro lado dessa ponte. E como a pobreza vai resistir à sua tentativa de se libertar dela se a sua reação automática for desistir? Não sairá do lugar. Porém, se você se treinar a contra-atacar e lutar até o fim, nenhuma resistência poderá vencê-lo. No momento em que sente que não há mais saída, continue. Mantenha firme a sua fé, porque ela serve para isso mesmo. A fé é para levantar o ser humano. É o momento em que você olha para o problema que o afronta e diz dentro de si: minha história não vai terminar assim. Diga isso ao problema todos os dias. É a chance que você tem de ter uma experiência que poucos conhecem. Essa fé assusta o mundo porque você começa a crescer em outro ritmo. Ninguém entende. Muitos podem até tentar inventar teorias por não conseguirem explicar o que está acontecendo. Outros podem tentar parar você, mas não se preocupe. Ninguém conseguirá pará-lo se você estiver determinado a chegar onde quer. Movido por essa convicção, você experimenta o poder da proteção e da grandeza. Vence todos os pensamentos negativos e crê que existe uma saída mesmo sem ver a saída. Assim, é possível se despreocupar de seus problemas e conseguir dormir em paz, mesmo que nenhum deles esteja efetivamente resolvido ainda. Essa, aliás, é uma das características das pessoas que realmente resolvem seus problemas. Elas conseguem manter a tranquilidade no meio do temporal e têm paz de espírito para não entrar em colapso. Se você desmontar, como vai resolver a situação? Em minhas palestras, recebo pessoas que me dizem que quando deitam para dormir, conseguem parar o corpo, mas não a cabeça. A mente continua ligada como um motor descontrolado pelo estresse. Isso apenas piora o problema. Faz com que você perca a capacidade de enfrentar a situação e resolver a questão de forma objetiva. Com esse motorzinho ligado 24 horas por dia, 7 dias na semana, você se transforma em uma esponja de negatividade. Qualquer palavra negativa é absorvida imediatamente e serve como combustível para o motor queimar. Talvez você aceite a palavra negativa para não faltar com educação, mas aí vai uma dica. Quando uma pessoa lhe trouxer uma palavra negativa, trate essa pessoa com educação. Sim. Mas dentro de você, trate essa palavra sem educação. Não aceite que ela se instale dentro de você. Jogue a palavra pela janela sem cerimônia. O segredo de permanecer avançando de maneira consistente é reagir de forma correta. Você não pode controlar a situação, mas pode controlar sua reação. Muitos perdem a oportunidade de vencer por reagir mal. Nossa reação a uma dificuldade mostra como estamos do lado de dentro. Quando Davi chegou a Ziclag e descobriu que sua família havia sido sequestrada, sua reação foi consultar a Deus. Veja em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. A primeira coisa que você deve fazer ao receber uma má notícia é ir até Deus. Essa estratégia não apenas acalma, mas também lhe permite recuperar suas forças, receber um direcionamento e reagir com certeza de que conseguirá sobreviver e vencer. Provavelmente por isso, o mesmo Davi escreveu que o justo não se atemoriza de más notícias, em Salmos 112, versículo 7. Ele recebeu muitas notícias ruins durante toda a sua vida, e seu espírito permaneceu firme. Por isso, sempre foi um vencedor. Quando recebemos más notícias, recebemos uma oportunidade de testar nosso espírito, pois mostramos como estamos por dentro. Quando a pessoa se desespera e se descontrola, mostra que não está na fé. Quando procura outra pessoa para se apoiar, também mostra que não está bem espiritualmente. Davi consultou a Deus. É o melhor apoio que você pode ter. O único que tem acesso ao mais profundo do seu ser e pode estruturar suas emoções e fazer com que você permaneça firme em seu propósito de não desistir, haja o que houver. A reação da vela é diferente da reação da brasa, tanto ao fogo quanto ao vento. Algumas pessoas são como uma vela. Você assopra, ela apaga. Outras são como a brasa. Quanto mais assopra, mais acende. A vela derrete diante do fogo. A brasa se aviva diante do fogo. Você pode perder suas vitórias por uma reação ruim.
mas pode reverter a situação ruim por uma reação de fé. Quem você tem sido? Vela ou brasa? Como já expliquei, isso não tem a ver com religião. Talvez ninguém fique nem sabendo que você recorre a Deus. Você não precisa andar com uma Bíblia debaixo do braço, falando para os quatro ventos da Bíblia, sobre a Bíblia, etc. Mas eu tenho a obrigação de lhe ensinar o único recurso capaz de mantê-lo firme e inabalável, de uma maneira que você jamais imaginou ser possível. Apoiar sua confiança na palavra de Deus é ter uma garantia contra qualquer defeito de fabricação da vida e acesso direto ao serviço de atendimento ao consumidor. Basta fazer a ligação por meio da conexão que todos nós recebemos dele. Há a capacidade de crer naquilo que você deseja ardentemente do fundo do seu coração, com ética, moral e a certeza de que não haverá prejuízo de ninguém com o alcance desse seu desejo ardente. Então, vamos trazer esse capítulo para as nossas vidas, respirando corretamente, inspirando e expirando por 3 vezes, contando até 3 em cada uma delas.